O silêncio não era absoluto, era só o que parecia. Na verdade, era um silêncio que respirava, um suspiro entalado entre os nós das árvores, um eco que se arrastava pelas pedras do antigo trilho do Rio Velho, como se o próprio ar estivesse aprendendo a guardar segredos. A estrada de terra quebrada, sinuosa e quase apagada pelo tempo, serpenteava entre a mata fechada do interior de Minas Gerais, onde o sol já não era o sol, mas uma lembrança distorcida filtrada por uma névoa que nunca se dissipava. Era lá naquele pedaço esquecido do mapa, onde o céu parecia ter sido rasgado por um dedo gigantesco, que o carro de João parou. Não foi por falha mecânica. Foi porque o relógio do painel havia parado no exato momento em que ele atravessou a fronteira invisível do município de São Félix do Xingu, e o sol desceu sem que ninguém tivesse notado. João não era um homem de mistérios. Era engenheiro civil, casado com uma mulher que dizia que ele não via o mundo, só as estruturas. Tinha olhos para a geometria, não para a alma. Mas desde que saíra de Belo Horizonte, algo havia mudado. Não era o cansaço, não era o calor do interior que apertava o peito como um punho de chumbo. Era algo mais antigo. Algo que ele sentia no pescoço, na base dos ossos, como se o corpo soubesse o que a mente ainda recusava aceitar. Quando o carro parou, o silêncio se fechou como uma porta. Não havia pássaros, nem insetos, nem o farfalhar do vento nas folhas. Apenas o próprio ar pesado como se estivesse vivo. João desceu com o tênis afundando na terra úmida e olhou para o céu. Ele esperava ver estrelas, mas não havia estrelas. Só uma mancha escura, mais densa que a noite, que parecia se mover em câmera lenta. Era um vácuo no céu, um buraco que não devia existir, um buraco que olhava de volta. Foi então que ouviu a voz. Não foi um som, foi uma pressão, uma vibração que não vinha dos ouvidos, mas do crânio. Uma voz sem palavras, apenas padrões de frequência que tocavam em pontos do cérebro que não deveriam ser tocados: o hipocampo, o corpo caloso, o núcleo caudado. Era como se o universo estivesse tentando falar com ele em um idioma que ele não tinha aprendido, mas que de alguma forma já conhecia. João caiu de joelhos. O mundo girou e então viu, não com os olhos, com o que havia sobrado de sua consciência. Uma forma, não uma forma, mas uma presença se erguia na margem do riacho. Não era um ser, era o que acontece quando o espaço se dobra sobre si mesmo, quando a luz é dobrada em direções que não são direções. Era uma figura que não tinha tamanho nem cor, mas que parecia ocupar todo o espaço ao redor. Seus contornos não eram definidos. Eles oscilavam, como se o mundo ao redor não soubesse como reagir ao que estava vendo. E havia algo no ar. Uma fumaça dourada que não era fumaça, mas uma espécie de memória, flutuando do chão como lágrimas de um deus morto. João tentou gritar, não saiu nada. A garganta estava fechada, não por medo, mas por uma ordem antiga, como se o corpo dele tivesse sido programado para não gritar, como se a resistência fosse um erro, uma ofensa. Ele tentou correr, mas os pés não obedeciam. A terra se tornara viscosa, como se o solo tivesse sido moldado por algo que não era solo. Os dedos dos pés afundavam na terra como se ela estivesse viva. E então, lentamente, começou a escutar, não com os ouvidos, com o coração. E o coração lhe transmitiu uma lembrança que ele não tinha. Lembrou-se de um sonho que nunca tivera. Um sonho em que ele estava sentado em uma sala de vidro, cercado por rostos que não eram humanos. Eles não falavam, mas ele sabia o que diziam. Diziam, você está aqui porque foi chamado, não porque escolheu, mas porque foi escolhido. Porque o tempo é circular e o nosso retorno foi marcado. Você é o canal. Ele não sabia o que era um canal, mas sabia que era ele. Sabia que estava no lugar certo, na hora certa, e que o lugar certo não era este mundo. Era um mundo que existia em outros tempos, em outras dimensões, onde o tempo era uma teia e os seres não tinham nomes, apenas funções. E ele, João, era o instrumento, o órgão, o que, quando tocado, fazia o universo ressoar. A presença no riacho começou a se mover. Não era um movimento, era uma inversão. A forma se dobrou para dentro, como um origami de realidade, e então se desenhou em 1000 lugares ao mesmo tempo. A árvore à esquerda se tornou uma câmara. A pedra ao seu pé se transformou em um rosto. O ar ficou denso e cada fôlego parecia ser um golpe na cabeça. Ele sentiu o cérebro mudando, não destruído.
reorganizado, como se o que era humano nele estivesse sendo removido com cuidado, deixando espaço para o que deveria estar lá desde sempre. E então, de repente, tudo parou. O silêncio voltou, mas não era o mesmo. Era mais profundo, mais cheio. Como se o mundo tivesse sido esvaziado de tudo, menos daquilo que não deveria existir. João abriu os olhos, estava no carro, o relógio voltara a funcionar, marcava 3h17, mas o sol estava no mesmo lugar, não havia se movido, o céu era o mesmo, nada havia mudado, a não ser ele. E então ele percebeu, ele não estava mais sozinho no carro. Havia alguém sentado no banco do passageiro. Não era um homem, não era um ser. Era uma presença sem forma, mas com um olhar que não tinha olhos, que era simplesmente olhar. E você lembra agora? Disse a voz, mas não foi com a boca, foi dentro da cabeça, com o tom de uma criança que já sabe tudo. João tentou responder, não conseguiu, mas sua boca se abriu e do seu interior saiu uma palavra que não era dele. Assim, e naquele momento ele entendeu. Não era ele que estava sendo chamado, era o mundo, era o tempo, era o próprio universo que há bilhões de anos havia feito um pacto com o que estava além das estrelas, um pacto feito com sangue, com memória, com o silêncio que precede o nascimento. E ele, João, era apenas um dos milhares de pontos que sustentavam o equilíbrio. Um dos muitos que seriam despertados quando o céu se rasgasse novamente. A presença no banco do passageiro inclinou-se, e João viu pela primeira vez seu próprio rosto, mas não era seu rosto. Era um rosto que ele não tinha. Era um rosto que ele seria. Um rosto com olhos que não piscavam, com uma boca que nunca ria, com uma expressão que não era emoção, mas propósito. E o próximo estávamos no seu lugar, disse a voz. Quando o próximo vier, você não será você, você será o que se espera, você será o canal. João tentou gritar, mas já não tinha voz, já não tinha nome, já não tinha corpo. Só tinha a memória daquilo que foi e a certeza do que viria. A estrada se estendia à frente. O carro ligou, o sol ainda não se movia, o céu ainda era um buraco, e o mundo por um instante parou de respirar. E no fundo do rio velho, onde a água não era água, onde as pedras não eram pedras, uma coisa que não era um corpo se levantou, com os olhos fechados, com a boca aberta, com as mãos estendidas, como quem está esperando alguém. O chamado havia sido feito. E o próximo que se aproximasse, que atravessasse a fronteira invisível da estrada de terra, não seria um viajante. Seria um convite. E quando ele chegasse, não haveria como fugir, porque o que estava ali não era um monstro, era o fim do que era humano. Era o que acontece quando o universo se lembra de si mesmo. Era a verdade que nunca deveria ser dita. E no silêncio o mundo começou a tremer, não com trovões, não com terremotos, com a certeza, com a memória, com a presença. Porque o que estávamos esperando não é um ser, é um retorno, e ele já começou.